Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Flamengo vence aí o clássico diante do Botafogo por 1-0. Léo Pereira está iluminado, o moleque está iluminado, tanto dentro de campo e fora de campo, né? Então o que o cara tá jogando é uma barbaridade e não podemos também mascarar, né, a fraca, péssima atuação do Flamengo nesse clássico aí, né? Já foi diante do Vasco e agora se repete novamente, né? Óbvio que a vitória pode esconder um pouco para algumas pessoas a fraca atuação do Flamengo, né? Mas o que o Flamengo apresentou hoje tá bem longe bem longe do ideal que a gente, torcedor, planeja, ou a expectativa que a gente tem em cima desse time visando o resto da temporada. É início de temporada? É. O Flamengo tá devendo? Tá. O Tite já vem desde o ano passado, então o Tite, ele já era pra o Flamengo tá um degrau acima em relação até os outros rivais, né, do Carioca aqui, né? Mas é aquilo, vamos falar sobre esse jogo aí. O debate foi bom e o cara tá apaixonado. Quando o Léo Pereira tá apaixonado, esquece. Clássico é um mundo à parte, mesmo não valendo nada do ponto de vista da pontuação. Ele é um mundo à parte nessa época de campeonatos estaduais e talvez por isso uma prudência, vamos dizer assim, maior dos dois times. Mas é claro que por todo o potencial que tem o Flamengo, na hora que o jogo é ruim, que ninguém produz quase nada, acho até que o Botafogo produziu um pouco mais mesmo, aqueles dois lances no primeiro tempo, aquela grande defesa do Rossi, que foi talvez a única grande defesa do jogo. O Botafogo produziu um pouco mais, mas é claro que a expectativa e a exigência é de que o Flamengo faça mais. Por mais que o Botafogo tenha brigado pelo título brasileiro quase até o final e tudo mais, o Flamengo tem o potencial que tem os jogadores que tem, faz as substituições que o Calçade citou. Então é claro que existe uma expectativa muito grande. Eu, particularmente, entendendo e compreendendo o direito do torcedor, não consigo conceber, não consigo entender muito vaias em fase de grupo de campeonato estadual, não consigo, não vejo como isso pode ser. Essas vaias seriam ouvidas hoje no Manitão. Então, acho que existe uma insatisfação com esse grupo de jogadores que, apesar de algumas novidades, Libertadores e brasileiros, senão não serve. E eu acho, que é o Flamengo. E eu digo mais, complementando isso que acabou de destacar o Jean. A sequência do trabalho daquele que é o melhor técnico entre os brasileiros hoje, que é o Tite. Porque a sequência, não é que o Tite assumiu agora em janeiro, né? O Tite assumiu a reta final do Campeonato Brasileiro em 2023 e da temporada 2023. Então, talvez a expectativa fosse de um Flamengo jogando melhor, apesar de haver mudança, né, de um ano para o outro, então, alguns jogadores vêm, outros jogadores vão, mas eu acho que a expectativa também pela chegada do Tite, como se deu já na reta final, com alguns meses ainda do ano passado, aumentou a expectativa para esse momento. Boa noite, Paulo, Jean, Léo, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. É a turma de cinza e o Calçade, né? O Calçade é outro esporte, outro patamar. O Calçade fala sobre a expectativa da temporada do Flamengo. E eu tenho essa expectativa alta. Não quer dizer que ela vá se cumprir, mas eu tenho essa expectativa alta. Mas eu não tenho para esse início de temporada. Porque eu acho que o Tite, e ainda bem que assumiu no início durante o ano, no final da temporada passada, mais para o final dela, porque era necessário. Porque imagina se ele chegasse agora para entender o Flamengo. Eu acho que ele já entendeu um pouco o que acontece ali. Eu não acho que ele tem certeza do que ele vai fazer com a equipe. Porque o Calçade falava disso e é o que mais me desperta dúvida desde o início do trabalho do ano e cada vez mais eu tenho dúvidas sobre que ideia de jogo ele vai usar e qual o time que ele vai escalar para essa ideia de jogo. Por exemplo, eu tenho Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. Podem realmente jogar juntos? Algumas dúvidas, eu não tenho as respostas, tá? A temporada vai dar. Compensa você ter esses três jogadores, mais um atacante e o centroavante, sobrecarregando o Eric algumas vezes na marcação, para você, obviamente, ter mais possibilidades de construção, de criar chances de gol, do que se você tiver, por exemplo, um Alan jogando bem ali e um deles fora,
para você ter um time mais capaz de vencer jogos, porque ele vai ser mais consistente defensivamente e pode recuperar a bola com mais facilidade e pode aumentar o volume de jogo. Você não está falando que vai entrar ali um perna de pau. Você está falando que vai entrar ali um cara que sabe jogar com a bola também. Outra questão. Que liberdade o Tite vai ter para modificar o elenco nos jogos maiores? Porque uma coisa é agora, os clássicos. Imagina, estão indo no clássico agora, depois do empate com o Vasco, empate com o Botafogo, com a ganha do Botafogo de 1-0 no final, estou com o empate na cabeça, jogando mal. Você imagina se tiver todo mundo bem, o mundo ideal. Todo mundo no Flamengo está bem, os jogadores estão rendendo, o time está muito bem e chegou uma semifinal de Libertadores contra o Palmeiras. Quem vai para o banco? Como o Tite consegue ter ou construir essa liberdade de mexer com o elenco sem que o elenco fique infeliz, sem que tenha grupos? Então, esse Flamengo, que eu tenho uma expectativa muito alta mesmo assim, e eu acho que o Flamengo vai ser um grande time na temporada, certeza não tenho, mas eu acho que vai ser, se eu tivesse que apostar, ele gera muitas dúvidas. E seria impossível imaginar que as dúvidas terminariam agora. O problema é que no início, agora nesse início, começo de temporada, parece que a coisa não andou. Elas continuam exatamente iguais ao início da temporada. Né? E o mais difícil para o torcedor, por isso eu entendo as vaias, apesar de eu concordar com o Jean, não acho que as vaias sejam produtivas em nenhum aspecto, mas eu entendo, faz parte do show do futebol. O torcedor também tem essas dúvidas. Então, eu acho que a começo da temporada, por incrível que pareça, ela é normal. Acho que a impaciência tem dois fatores, Birner, e acho que vocês já citaram os dois, mas acho que eles se encontram. Apesar de não ser boa. O primeiro diferente de outros começos de anos ruins que o Flamengo teve, fosse com Paulo Souza, fosse com Vitor Pereira, não é o iniciozinho do trabalho, né? Ele já carrega um final de temporada. Se o Tite, de fato, já entendeu o Flamengo, já entendeu o que se espera. Não, entendeu, Léo, ele entendeu. A minha dúvida é se ele sabe o que fazer. Então. Entendeu? Eu tenho certeza que ele entendeu. Entendeu 100%, a gente não entende nada na vida, mas ele entendeu muito. Muito. Profundo. E já dá para compreender o que ele tem ali, o ambiente, algumas reações de jogadores. Como fazer esse time jogar o melhor futebol possível? Eu acho que ele ainda não tem certeza se achou o caminho. Não, acho que assim, ele não achou o caminho, isso está claro, e acho que ele tem certeza que ainda não achou o caminho, provavelmente acredita que possa achar até pela capacidade e qualidade que ele tem. Só acho que assim, ele chegou com um tamanho que lhe permitiu fazer algo que ninguém faria. Nenhum dos seus antecessores fez e faria o que ele fez, que ele simplesmente deixou no banco de reservas os dois maiores nomes daquela que foi a grande temporada do Flamengo e que, de alguma maneira, martela na cabeça de todo jogador, de todo torcedor, de todo jornalista. Quando a gente vai falar sobre o Flamengo, potencial, capacidade, sempre voltas para 2019 e tudo mais. E os dois grandes caras daquele ano foram Gabigol, hoje reserva indiscutível do Flamengo, porque não existe muita discussão. Para o Tite, ele é o reserva do Pedro. Hoje o Pedro saiu vaiado também, mas enfim, a gente pode até voltar a discutir isso, mas o Tite tem uma ideia clara a respeito disso. E o Bruno Henrique, que talvez seja até menos justificável, pelo menos na minha opinião, a reserva para o Bruno Henrique, porque ele fica na temporada passada um bom tempo fora. Quando ele volta, ele não volta mal, mas pelo contrário, ele volta bem, ele volta fazendo jogos importantes e depois... Se lembrar contra o próprio Botafogo no Brasileiro, por exemplo. Exato. Agora, tem uma crença ali do Tite no Cebolinha, e acho que também é compreensível, porque senão começa aquela coisa de o Cebolinha não serve, o Luiz Araújo não serve. Olha o nível desses jogadores. Eles são muito... O Cebolinha é a melhor notícia desde o ano passado. Exato. Então, assim... Ele estreou no Flamengo. Ele ficou um tempo lá, mas com o Tite ele voltou a trazer um pouco do jogo que ele tinha. Né? Mas veja o que é o Flamengo, né? O Bruno Henrique, Palmeiras queria o Bruno Henrique. E a renovação foi estratosférica. E está no banco. Porque alguém vai ter que ficar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Insatisfeitos, o Flamengo sempre vai ter. Você acha que muita gente boa vai ficar no Você banco. acha que com o Bruno Henrique, vamos supor que o Bruno Henrique renda mais que o Cebolinha com a bola? Ou seja, o Bruno Henrique, na sua melhor fase, para mim foi o melhor jogador do Flamengo de Jorge Jesus. Você acha que com o Bruno Henrique dá para ele jogar também com Gerson, Arrascaeta e De La Cruz?
Porque o Cebolinha vai participar mais da marcação que o Bruno Henrique. Não estou falando que o Bruno Henrique não participa, estou falando que o Cebolinha faz Sim, melhor. Mas o Dá para Cebolinha jogar? também não é nenhum Romero. Mas participa mais. Não. Participa Você tá um mais. batalhador, Você tá um né? batalhador que, obviamente, Aquele não tem um aco- décimo da qualidade. Acompanhante de lateral. Você tem um Exato. acompanhante de lateral. Agora, eu acho que você pode ajustar, por exemplo, a posição do De La Cruz, que é um cara que faz mais de uma função no meio de campo. Não, o De La Cruz é um coringa. Então. Todo técnico gostaria de ter. Perfeito. Aí outro, Pela depois, capacidade técnica e essa capacidade de se reinventar em cada posição. Exato. uma contratação também caríssima. É. Então você tem a obrigação de tentar até encaixar o cara de todo jeito. Dá trabalho, óbvio, dá trabalho para quem não tem talento e dá trabalho para quem tem demais. Porque a gente tem aquela ideia no Brasil que é só juntar a galera e o jogo vai sair sozinho, não precisa de treinador. Sempre você ouve isso. O treinador é superestimado. Não atrapalhar. Tá bom. Superestimado, eu vejo tantos times, às vezes menores, né, com um trabalho tão bonito, treinador, né? Hoje mesmo, É que acho que o contexto mudou aqui também, né, Calçade? Porque talvez, eu acho que assim, quando você tem um cenário de mediocridade geral em relação aos treinadores que trabalham num campeonato, você pode até superestimar um treinador, porque no fim das contas, aquele time foi o que deu certo e não deu, eventualmente, por causa do treinador. Só acho que hoje o cenário já não é mais esse. Então o treinador passou a ser muito importante porque você tem técnicos de muita qualidade. Mas o discurso ainda existe e ele está presente na imprensa esportiva o tempo todo. Os mesmos, pedem treinador quando a coisa está ruim e quando está funcionando, diz que tanto faz ter treinador ou não. Quer dizer, é uma coerência maravilhosa. Por exemplo, hoje eu fiz um jogo à tarde, que foi o Atlético de Madrid, Atlético Bilbao pela Copa do Rei, em Madrid. O Atlético Bilbao ganhou o jogo 1-0. O Atlético Madrid não perdia lá. Se você pegar, eu não perdia mais uma. Adianta. Você olha, tem Griezmann, tem Samuel Lino jogando muita bola, tem o Memphis, tem o Morata que está em grande fase, estava no banco. Assim, tem um elenco Atlético de Madrid, que você olha para o elenco, você fala, ele tem que passar nessa semifinal. Contra uma equipe que tem limitação, não sai contratando jogadores porque tem que ter uma história no País Basco, uma ligação. Então, o mercado do Atlético é pequeno para... Agora, a organização da equipe, a organização do Ernesto Valverde, que treinou o Bilbao, depois treinou o Barcelona, voltou. Quer dizer, é um negócio tão grande a ponto de ganhar do Atlético de Madrid. O treinador não faz diferença. Não faz. Né? Não faz muito. Cada vez mais. Cada vez mais. Então, cara, precisa de tempo, mas qual é o tempo? Claro, obviamente, não vai dar para ter essa conversa em março. Mais um tempo. Abril, mas aí conta junho, vem o Libertadores. Tite, ele não dá. assumiu o Flamengo faz 4 meses. Um mês de férias, mudanças de elenco. Então, por isso que eu digo, eu acho que a crítica ao querer já começar a vaiar, ou querer saída, ou mudança em fase de grupo de campeonato estadual, é um absurdo. Agora, também entendo que é diferente o fato dele ter assumido no meio de outubro e se ele tivesse assumido agora no começo da temporada. E ele ser o Tite. E ser o Tite, claro. 99% do grupo é isso aí. É isso aí de quando ele assumiu. O grupo. Exato, o grupo é o mesmo. Não é que você tem 4 caras novos, Pequenas 5. mudanças. Não, ali. não tem, quase nada. Então, certamente isso intensifica essa cobrança da torcida e vai... Agora... Só que assim, não foi pro Tite, né? Não foi. Aí não. até olhando para o que foi o grito ao final do primeiro tempo, não é mole não, Mas, para assim, jogar no Flá tem que ter disposição, alguma coisa assim. Cada torcida tem uma característica, agora Então assim, eu acho que de novo é a cobrança em relação à postura dos jogadores e tudo mais, que nem me parece que tenha sido... Não é postura, aí entra na coisa Domingo, tática. né? Agora lembrei do... Como será que esses jogadores de frente vão se associar? Por exemplo, um time que gosta de posse de bola, chega um momento, perto da área, até quando o time acelera. E aí muda o ritmo de jogo, acelera perto da área, mantém a bola, acelera, mantém a bola, porque você vai criando um jogo muito desconfortável para o adversário. Que tipo de associação eu tenho que esperar do De La Cruz com a Arrascaeta? Em qual setor do campo? Exatamente. Porque uma coisa é você preparar jogadores previsíveis. Você chega no limite ali dos jogadores previsíveis e é muito mais fácil entendê-los, eles não vão oferecer muita coisa, então muita coisa diferente, então você consegue preparar o time no melhor possível para aqueles jogadores. Para esse time, pode parecer contraditório, é muito mais complexo,
É muito, muito mais difícil. Para tirar o melhor de caras Tirar o melhor. assim, na associação. É isso. Perfeito. É muito mais E difícil. são companheiros de seleção do Uruguai. Só que o nível pode chegar muito mais alto, se você conseguir. Aliás, né? o que podia Muito funcionar, mais o alto. que podia funcionar melhor? Tinha um trio uruguaio ali, com o Arrascaeta, com o De La Cruz e com o Varela. E muitas vezes o De La Cruz até vinha procurar o Arrascaeta para fazer essa associação, e você poderia ter uma passagem ali pelo lado direito que não acontecia. Aliás, achei que o Flamengo explorou muito pouco aquele lado do campo, em que ele tinha 2 jogadores extremamente técnicos. Talvez não à toa a alteração se deu já no intervalo. Exato. Né? A saída do Varela e a Se entrada você do olhar o Wesley. Pulgar, você não vai cobrar do Pulgar a organização do time, né? Porque alguém há de vigiar tudo o que está acontecendo. Embora ele até, com outros, no ano passado, ele até com oportunidades... Você falou sobre isso. Ele que falou. Vai para a área adversária. Mas vamos imaginar, não vamos cobrar isso do Pulgar. O Pedro, por característica, é um ponto final de toda essa reunião que está rolando aqui, de caras que têm o passe e têm a criatividade. Eu estou falando de La Cruz, de Gerson, de Arrascaeta e, no caso, Cebolinha. Você tem 4. 4 que vão construir um jogo que o centroavante, que é um cara que É só desfrutar. está na área... Teoricamente, é o time completar. dos sonhos para o centroavante. Nesse cenário de tantos meias juntos, eu não posso falar. Você não pode encontrar o Pedro. Pedro saiu da área, veio buscar a bola. Não, amigo, você fica na área. Você não pode sair da Ela área. vai chegar. Você tem Sim. Né? Ela tem vai que chegar. Até bem diferente do que foi o início do Flamengo com o Vitor Pereira no ano passado, né? Com aquela série de decisões disputadas uma atrás da outra, o Mundial, Era a tudo pra Recopa ontem. Sul-Americana. Verdade, Supercopa, E verdade. aí a soma do campeonato estadual fica mais pesada quando as coisas não andam bem. As férias muito longas. Isso, né, que era uma queixa, inclusive. Ó, nós temos uma imagem com som, que é o mais importante, da torcida do Flamengo vaiando o Pedro, quando sai o Pedro, e aplaudindo o Gabigol, que entra no lugar do Pedro. Fica claro, né? Ficou absolutamente claro. Se justifica? São jogadores de estilos diferentes, já que vocês estão falando de encaixe Totalmente. de time. O Gabigol, de repente, poderia colaborar mais para a engrenagem funcionar Mas aí é o que do que o Pedro ali parado como centroavante. É o que o Calçade acabou de falar, né? Pô, você tem 4 caras da qualidade dos caras Tem que fazer chegar no poste, entre Tudo bem aspas, você, no centroavante exato. mais preso. Tudo bem você querer ter um centroavante ali. Agora, não é o caso, eu vou pegar a referência do Yuri Alberto, que a gente falou tanto da crise do Yuri Alberto e tal, e houve um momento em que se falava, a bola não chega, como é que você vai falar do Yuri Alberto? Só que a bola começou a chegar. E o cara perdia um gol atrás do outro. Então, assim, olha para o Pedro, o que ele teve de possibilidade? Que chance ele perdeu? Que bola lhe foi entregue em condição de fazer o gol? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. E não foi o jogo que... tem dia que o cara tá lá e ele se entrega. Ele não tá chegando, eu também não vou fazer o meu. Não é a característica do Pedro. O Pedro é um jogador que se incomoda se o jogo não tá chegando até ele. Ele sai, ele vai buscar, ele tenta oferecer alguma coisa. Acho que a vaia de hoje tem muito a ver com a condição do jogo, a insatisfação geral com o cenário do jogo. Não é que o torcedor do Flamengo tem um problema com o Pedro, né? Ele tem o carinho com o Gabigol e é o carinho que ele conquistou com toda a sua história. Mas por isso, acho que assim, a alegria, a felicidade na entrada do Gabigol, completamente justificável e compreensível. A vaia para o Pedro naquele trajeto, eu não... Eu acho até por causa da tão decisão, né? estranho, Léo, que eu não consigo entender e eu até desconfio se eu não estou interpretando de maneira errada a imagem. Tão estranho, eu não consigo entender. Mas Você eu vê não sincero. acho estranho, eu acho que isso aí vem acontecendo há muito tempo. Pro Pedro? Para todos eles. Eu não olho para o personagem, olho para a cobrança e expectativa que eles têm. Se fosse, poderia ser o contrário. Está saindo o Gabigol, está entrando o Pedro. Vai para quem Você acha que está também teria saindo. vaia por causa do resultado acho e do que desempenho? sim. Tá. Então é pro time. O que eu assim, Vai o momento da aí troca. cada um torce do jeito que quiser. Torcidas que esperam o time para ver se aplaude ou vaia, acho perigoso. Para o time, para a torcida, acho que não gera uma experiência boa, às vezes, de jogo. Tem torcidas que levam o seu time junto. A do Flamengo, pelo tamanho, pela expressão, né, por tudo que ela representa, eu gostaria de vê-la empurrando e levando a equipe. E não esperando para ver como é que eu vou reagir em função do placar e tal. Depois vai. Nenhum torcedor sai de uma derrota, de um 0-0 feliz da vida. Foi lá, botou o dinheiro dele, o time não venceu e ele sai rindo. Ele quer
vale quanto pesa, quanto custa isso aqui? Quero vitória. É assim que funciona o futebol. Mas existe uma relação, qual é o momento? Mas o ano passado foram todos os momentos. É aí que ferra o negócio. Né? Ano passado não foi o problema no estadual, não foi o problema do início, foi o problema do início ao fim. Então você começa 2024 É isso, com tudo você tá anotado. com a carga negativa. Com tudo né? anotado. Claro. Dane-se se é o Tite, quem é e tal. Agora, Só acho que assim, eu não consigo imaginar, e você falou do Gabigol, acho que sim, pode ser que isso acontecesse dependendo da atuação do Gabigol. Mas o Arrascaeta, por exemplo, não consigo imaginar o Arrascaeta saindo sendo vaiado. Não consigo. Acho que não dá. Então, acho que tem uma coisa ali. E, claro, o Pedro não prestou os serviços ao Flamengo. E você pode até discutir se isso deve ou não ser levado em conta na hora que você vai vaiar ou aplaudir o jogador. Mas ele não prestou os mesmos serviços ao Flamengo que prestaram o Gabigol, A sombra Bruno é grande, Henrique, né? Arrascaeta A sombra do Não, se Gabigol é todos enorme. saíssem do Flamengo hoje, você vai contar a história deles de maneira muito diferente. É claro. O Gabigol é dos eternos. O Pedro, um grande jogador. Apesar de ter feito muitos gols, né? Sim, sem Temporada dúvida, após um grande temporada, jogador. mesmo não sendo titular. Do outro lado, o Botafogo, que acabou perdendo, tem um novo técnico. O Botafogo tem mais questões que devem ser resolvidas, né? Porque fica difícil imaginar o Botafogo trazendo alguma coisa até positiva daquele primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? E eu vou falar uma coisa pra você. O Léo Pereira está iluminado, né? O iluminado Léo Pereira, né? A loura, a famosa Carolina, está deixando o Léo Pereira leve, como o próprio jogador disse em entrevista coletiva após sair do jogo, né? Ele está se sentindo leve, então o amor está fazendo muito bem ao jogador que, consequentemente, está se destacando nos jogos. Eu acho que eu vi alguns comentários na internet que o Gabigol também está precisando de uma loura. Uma namorada loura para ele voltar aos velhos bons tempos, né? Vamos dizer assim, né? Mas, brincadeiras à parte aí, falar sobre o jogo aí, foi um péssimo jogo do Flamengo, uma péssima atuação novamente aí. Óbvio que o resultado pode mascarar, né, a atuação do Flamengo, mas a atuação do Flamengo, mesmo com a vitória, foi uma atuação péssima. O time de transição lenta, um time que não criava nada, o time que errava passe bobo. Então o jogo foi horrível em praticamente todos os sentidos, né? E esse gol aí no finalzinho do Léo Pereira com uma falha, vou dizer grotesca do Gatito, mas foi uma falha feia. Gatito, o Léo Pereira conseguiu sim cabecear e testar, né, a bola e conseguiu guardar a bola no gol. Então é aquilo. A vitória importante. O Flamengo vai para vice-liderança momentaneamente. E é aquilo. Agora pensar nos próximos jogos e melhorar. Melhorar muito, porque o desempenho do Flamengo, pelo amor de Deus, meu filho. 2 clássicos em 4 dias. 2 atuações horrorosas. Horrorosa ali, uma nota 3, 4. Se fosse para passar de ano ou na prova, né, do bimestre ou trimestre, ficava reprovado. Porque as atuações... O De La Cruz a gente nem cobra tanto, porque é aquilo, período adaptativo. O De La Cruz ainda, sabemos que é um jogadoraço, mas está em período adaptativo ainda, tá se entrosando com os companheiros. Então o De La Cruz eu nem conto, mas o resto... Pelo amor de Deus, meu filho. Pelo amor de Deus. Venceu, importante. Continua chororô do lado do Botafogo lá. E é isso aí. Botafogo continua freguês do Flamengo. Botafogo levou o gol nos minutos finais diante do Nova Iguaçu, se não me engano. E agora leva gol de novo contra o Flamengo. Mas é isso aí, tamo junto e é nóis aí.